Colossenses 4, versículo 14. Vamos começar aqui. Olha o que a Bíblia Sagrada diz em Colossenses 4, versículo 14. A Bíblia diz assim, pessoal, quero ver todo mundo comigo. O que diz a Bíblia? Saúda-vos. Quem é que vos saúda? Lucas. Você lembra do Lucas que escreveu o Evangelho? Aí ele diz assim, o médico amado. E daí o que mais que diz ali? E Demas. A gente sabe que o Demas é o que desamparou Paulo depois pelo presente século. Mas o que quero que você leia? Olha só, lê o versículo e me diz o que você entende. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e quem mais? Demas. Para pensar nesse versículo, ele é muito importante na Bíblia. Às vezes não damos bola assim para um versículo final de uma epístola, saudação e tal, mas ele tem um significado importante que eu quero explicar para você hoje. Hoje eu quero falar contigo sobre o poder das nossas palavras. Eu quero te mostrar como Deus colocou um poder tremendo naquilo que sai da boca de todo cristão. A Bíblia diz assim: a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta como? Vazia. Nós representamos Deus nessa terra. Aquilo que confessamos também não vai voltar vazio, porque tem um poder para realizar alguma coisa. As nossas palavras têm um poder tremendo. Quando a Bíblia diz, saúda-vos Lucas, aí ele disse aqui o detalhe, o que ele era? Médico. Olha que interessante. Como é que eu sei que o Lucas era médico? Não tinha como nós sabermos, a não ser pelo que ele fez. O que ele fez? Por que o Paulo anotou e registrou que ele era um médico? Porque um dia ele abriu a boca e o que ele fez? Ele falou, ele confessou, ele disse que era médico. E o que eu quero que você entenda através desse versículo? Que eu só sei que o Lucas era médico porque um dia ele abriu a boca e deixou as palavras saírem da boca dele. Então, como que milhares de anos depois eu sei que o Lucas era médico? Pelo que ele falou. Olha o poder que as nossas palavras têm. As palavras do Lucas, ele não existe mais, ele já morreu. Mas as palavras dele foram passando os anos, e até hoje, milhares de anos depois, as palavras que o Lucas falou produzem efeito na minha e na sua vida, porque elas nos dão a informação que que ele era. Médico. Se ele não abrisse a boca e não falasse, nós não saberíamos. Olha o poder que as palavras têm. Milhares de anos, aquele que falou já morreu, mas até hoje as palavras dele têm poder de mostrar para mim, de mostrar para você o que ele era e o que ele fazia. Se ele não abrisse a boca e se ele não deixasse as palavras saírem, ou seja, confessassem, nós nunca saberíamos que ele é um médico. E é isso que eu quero te mostrar. As palavras do Lucas, milhares de anos depois, ainda produzem efeito. E é isso que eu quero que você pare para pensar hoje. O que temos falado? O que eu tenho confessado? As palavras, elas têm muito poder. A do Lucas, 2000 anos depois, estão mostrando para mim e para você o que ele era, o que ele fazia da vida dele. A pergunta é, o que você tem confessado? Essas palavras marcaram a vida do Lucas. A gente podia conhecer ele apenas como evangelista, apenas como Lucas da Bíblia, que escreveu o evangelho lá. Mas você não conhece ele apenas como Lucas, porque o que ele falou marcou ele. Eu sei que ele é médico porque ele falou. Então, o que você tem falado? O que eu tenho confessado? Tem áreas da nossa vida que às vezes não estão indo para frente, não estão melhorando, não estão mudando por causa do que falamos. Nós não damos bola para o que sai da nossa boca. No entanto, você pode ficar 3 horas de joelhos, mas quando você se levanta, às vezes você fala uma palavra, e com uma palavra você destrói as 3 horas de oração a Deus. Às vezes você ficou 3 horas falando com Deus sobre um tema, uma situação, uma determinada pessoa, ou sobre alguma coisa que você necessita. E muitas vezes quando você se coloca em pé, com uma palavra que você solta, você estraga tudo o que você fez em oração. Porque as palavras têm muito poder. Se você pega a Bíblia e começa a observar o relato dos 6 dias onde Deus começa a criar os céus e a terra, Deus não faz uma oração. Ele cria os céus e a terra usando o quê? Palavras. Eu só sei que o Lucas era médico porque a palavra que ele disse tem efeito até hoje. As palavras têm um poder que a gente não imagina. Às vezes alguém falou algo para você, essa pessoa já morreu, mas muitas vezes o que ela falou ainda marca a sua vida até hoje. O que o Lucas falou marcou a vida dele. Às vezes o teu pai já morreu, mas você ainda é marcado por uma palavra, porque ele disse, tu nunca vai ser ninguém
E às vezes tudo que tu tenta na tua vida não dá certo, e lá dentro você lembra do que ele disse, lembra das palavras, o jeito que ele falou, lembra do dia que ele falou, e às vezes parece que a tua vida está marcada por isso. As palavras do Lucas definiram ele, marcaram a vida dele, mais de 2000 anos depois. A gente tem que parar para pensar, o que eu tenho falado, principalmente o que você fala sobre si mesmo, o que você fala sobre os teus filhos, naquele momento que você tem um excesso de raiva. Às vezes você fala o que não deveria para aquela criança. Muitas vezes você vai marcar ela, ela vai crescer. E muitas vezes aquelas palavras ainda vão limitar ela. Você tem que cuidar para não fazer isso com a família, com a esposa, com a casa. As nossas palavras têm muito poder. Às vezes nós mentimos para a família, porque o familiar precisa de algo e quando ele chega a nos pedir, nós olhamos para o familiar e dizemos assim: eu não tenho dinheiro. Mentira, porque dinheiro você tem. Se você tem ficado sem dinheiro durante o mês, é porque você tem administrado mal as suas finanças. Porque dinheiro você tem, todo mês chega na sua mão. Agora, se você passa o mês sem dinheiro, é porque eu estou administrando não muito bem. Aí você vive dizendo, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não sou banco, não tenho dinheiro. As pessoas que confessam isso, como é que elas passam o mês? Porque as palavras têm o quê? Poder, irmão. E nós temos que começar a parar para pensar sobre isso. O que você tem falado, o que tem saído da sua boca. As palavras do Lucas, 2000 anos depois, ainda têm poder sobre a vida dele. Aí nós estamos orando e dizendo, Deus, por que o Senhor não me abençoa? Deus, por que o Senhor não faz isso? Deus, por que eu tenho orado e eu não recebo resposta? Porque às vezes eu clamo a Deus, mas eu não presto atenção no que eu tenho falado. E muitas vezes nós estamos tropeçando naquilo que sai da nossa boca. Estamos tropeçando nas nossas palavras. E você clama, clama, mas com uma palavra, às vezes você tem destruído a oração que você tem feito. Temos que parar para pensar, o que temos confessado? O que tem saído dos meus lábios? Às vezes a pessoa diz, não, eu sou burro. Ah, pastor, eu sou grosso. Não, pastor, eu... A pessoa às vezes se auto-amaldiçoa, fala coisas ruins sobre ela mesma. Você deveria dizer o que a Bíblia diz, que você é uma bênção, você é um filho de Deus, você é mais que vencedor. É isso que eu deveria confessar. Eu deveria confessar, em nome de Jesus, eu vou ter muito dinheiro, todo mês vai começar a sobrar. Mas você fala o contrário, você vive dizendo, eu não tenho dinheiro. Pega o salário e vive dizendo, essa miséria não dá para nada, todo mês falta. Olha o que você está falando. E o que acontece todo mês? Falta. Então eu não estou prestando atenção que eu estou me amaldiçoando com aquilo que eu falo. Eu tenho confessado coisas ruins sobre mim, sobre o casamento, sobre a família. A esposa, sabe quando ela está irritada? Que às vezes ela pediu o favor para algum familiar de lavar a louça. E às vezes os familiares não cumpriram, não fizeram esse favor. Aí ela chega lá, a louça dela na pia está alta, né? Muita louça para lavar. Aí ela começa a lavar, ela está com raiva. Ela não presta atenção, mas ela abre a boca e ela começa, ela está lavando, ela começa, eu sou uma empregada, nessa casa ninguém me ajuda, é tudo eu nessa casa, eles acham que é minha obrigação, que eu sou uma escrava. E ela começa a soltar, ninguém me ajuda, ninguém me ajuda. Depois ela está na igreja, no culto da quarta da família, Deus, socorro, Senhor, por que lá em casa ninguém me ajuda? Mas quem é que falou? Ela. Ela confessou aquilo e ela está apenas colhendo o que ela plantou. Diga assim o pastor, diga, palavras são sementes. E eu estou plantando aquela semente, eu vou colher. Você está plantando sobre o seu filho, estabanado, burro, idiota, você vai colher? Não faça isso. Não amaldiçoa a sua família. Não faça. Às vezes o marido, a esposa larga tudo fora do lugar e ele vai lá pegar as coisas e diz, puxa vida, mas essa mulher só larga fora do lugar. Ele está amaldiçoando ela, está confessando e ainda com raiva. Quando a gente fala com raiva, a gente fala com mais fé, com mais vontade ainda. Só larga fora do lugar. Ele, em vez de pegar o calçado ou que ela largou e orar, Senhor, quebrando o coração do meu filho, da minha esposa, seja quem for, que essa pessoa coloque no lugar as coisas. Resolveria. Se eu orasse, abençoasse a pessoa. Aí depois a pessoa está lá na quarta. Deus, por que é assim lá em casa? Só botam fora do lugar para me juntar, Deus. Mas você está amaldiçoando. Vamos comigo, Ezequiel 37. Sabe que tem um segredo. Que se você falasse menos, Deus te abençoava mais. Ezequiel 37. Nós vamos fazer a campanha aqui do tesourão de jardim. Você bota a língua aqui, a gente corta. Um mês depois você volta, não consegue falar, você escreve.
Aí você me dá um papelzinho, pastor, como a minha vida melhorou. Escreve, tudo está dando certo. Vamos lá, Ezequiel 37. Então nós temos que cuidar que as palavras elas têm muito o quê? Poder. O que o Lucas falou mais de 2000 anos depois identifica quem ele era, marcou a vida dele como médico, senão nós saberíamos que ele era apenas discípulo evangelista, se ele não tivesse falado. Temos que observar o que estamos confessando sobre a loja, finanças, trabalho, como as pessoas gostam de confessar derrota e doença. Elas querem ser o campeão da doença, adoram falar de doença e adoram dizer a minha renite, sinusite, a minha asma. As pessoas gostam de tomar posse, né? A minha dor na perna. Não, você tem que dizer, não é meu. Porque pelas feridas de Jesus, o que eu sou? Sarado, está amaldiçoado isso aqui, estou curado. Dá essa meia estação, que é outono, primavera, para depois nós entrarmos na estação cheia, que é o verão, o inverno. Deus preparou a meia estação, que é períodos de calor, frio e tal, instabilidade, que vão preparando o nosso corpo para a estação completa e não dá o choque direto do calor para o muito frio. Então vem essa meia estação, que às vezes tem dias que são mais ou menos, outros mais calores, outros mais ameno, o dia mais ameno, assim. Então a gente passa. Só que da meia estação a pessoa dá aquela espirrada, tchim! Ela já na cabeça dela já começa, meu Deus, amanhã já estou vendo tudo, vou acordar mal. Como é que a pessoa acorda no outro dia? Mas ela falou, ela chamou a existência, ela usou o poder que Deus deu. Então você tem que começar a dizer, nessa loja nós vamos vender muito. Você tem que começar a profetizar pela fé. Ezequiel 37, vamos começar comigo no livro do profeta aqui. Você vai ver uma coisa interessante, que é um detalhe que às vezes nós não paramos para observar, prestar atenção. O que o Ezequiel falou no 37? O versículo que você vai ler comigo é começando pelo 1, tá? Vamos começar aqui no verso 1 do capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio do que, pessoal? De ossos. Agora vamos observando. 2. Me fez andar ao redor deles e eles eram muito numerosos sobre a face do vale. E como é que eles estavam? Sequíssimos, tá? 3. E ele me diz, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu que sabes. 4. Agora pega uma caneta. Você tem uma caneta aí para anotar? Anota o detalhe do texto no versículo 4, que é muito importante para nós, que diz assim, ó. E 4. Então me disse. O que Deus falou para ele? Não ouvi. Um pouquinho mais alto. Olha que interessante. Deus não mandou Ezequiel orar. Ele não resolveu o problema do vale orando. Os ossos não viraram um exército na oração. Como é que o vale mudou? Abrindo a boca e confessando, usando o poder do quê? Das palavras. O Ezequiel não orou por osso ou osso nenhum que estava no vale. O que Deus mandou ele fazer é, profetiza. Abre a tua boca, Ezequiel, e confesse o que diz a palavra do Senhor. Existem situações na nossa vida que vão mudar com a nossa confissão. Quando eu uso a fé através das palavras. O crente, ele tem mania de orar por tudo. E muitas vezes Deus não vai te responder quando você pedir para ele fazer o que tu tem que fazer. E às vezes na oração eu estou pedindo para Deus fazer algo que eu tenho que fazer. Deus não vai fazer. Tem coisas que ele tem que fazer, mas tem coisas que nós temos que fazer. E às vezes tu está orando e está triste, chateado, chateada, decepcionado. Ô pastor, Deus não me responde, acho que Deus não me ama. Não, Deus te ama e Ele não está te respondendo exatamente para isso. Para você usar a inteligência, que é algo que Ele deu para nós, parar e perceber. Por que Deus não está me respondendo? Será que eu não estou pedindo para Ele fazer algo que eu tenho que fazer? Por isso que Ele não me responde? Que às vezes não é para ele fazer, é para mim fazer alguma coisa. Então Deus não disse, Ezequiel, ora pelo vale para eu me mover nesse vale. Não, Deus levou Ezequiel a se mover no vale. Levou ele para uma situação difícil. Situações difíceis. Elas podem ser transformadas através da sua confissão. Através daquilo que você fala. Você pode dar vida para aquilo que está morto. Porque a minha confissão faz a palavra de Deus entrar em ação. Então Ezequiel deu vida para aquilo que estava morto, não orando, confessando. Eu tenho que pedir para Deus essa capacidade de discernir
quando que eu tenho que orar por alguma coisa e quando que eu tenho que abrir a boca e fazer o quê? Confessar. Começar a profetizar sobre essa situação, sobre aquela pessoa, sobre tal condição. Vamos comigo ali, versículo 4. Então me disse, o que Deus falou para ele? Profetiza sobre estes ossos, ou seja, fala com problema. Às vezes tu tem que botar a mão na tua perna e falar para ela: minha perna, ouça o que diz a palavra, você não é doente, você é curada pelas feridas de Jesus. Às vezes você deveria botar a mão na sua coluna e dizer: minha coluna, ouça o que diz a Bíblia, Jesus já me curou. É o que Deus mandou ele fazer, profetiza sobre os ossos, vai lá e fala para o problema o que diz a palavra. O que ele tinha que falar? Ossos secos, ouçam a palavra do... Interessante, não era para ele falar o que ele sentia, não era para ele falar o que ele via, não era para ele falar sobre as circunstâncias ou sobre o momento, era para ele falar o que diz a palavra do Senhor. Essa é a confissão que tem que sair da sua boca e dos seus lábios, não o que você sente, não o que você vê, não o que está acontecendo, mas o que a Bíblia diz sobre essa situação. O que a Bíblia diz sobre o meu caso, o que a Bíblia diz sobre isso que eu estou enfrentando. Confesse, irmão. Começa a confessar vitória, dizer: nessa casa todo mundo é salvo, eu sou saudável. Agora, pare de confessar: ah, pastor, eu estou doente, a minha doença, o meu problema. Não, não é meu. Jesus já me curou. Eu sei o que a Bíblia diz e eu vou tomar posse disso. Aí ele diz: ouçam a palavra do Senhor, versículo 5, ele vai falar agora. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Então ele não falou o que ele queria, ele falou o que Deus mandou, ele falou o que a palavra diz. Aí ele diz: eis que farei entrar em vós o Espírito, e o que mais? E vivereis. A pergunta novamente é a mesma: o que você tem confessado? Nós queremos resolver tudo com a oração. Não estou dizendo que orar é errado, eu gosto de orar também, é importante orar, mas tem coisas que Deus vai exigir de você ação. Tem coisas que Deus vai exigir a nossa ação, que nós vamos ter que agir. Às vezes nós estamos orando, orando, orando. Existem cristãos que são incríveis. Você vai conversar com eles: irmão, como é que você está? Orando. E aquela situação? Estou orando. 6 meses depois: o irmão, como é que está aquela situação? Estou orando. Mais 6 meses depois: estou orando. 1 ano e meio depois: irmão, e aquela situação? Estou orando. Eu acho tão incrível que tem uns crentes que tem uma oração que não acaba nunca. Fica 1 ano e meio orando. Você volta 5 anos depois: irmão, e aquela situação? Ainda estou orando. Então talvez não era para orar, é para você tomar uma atitude, tomar uma decisão na vida, diante de circunstâncias, ponderar para ver que decisão eu tomo. Às vezes o melhor jeito de você tomar decisão é colocar na balança, pesar o que é bom, o que é ruim, planejar, tentar colocar para frente, para trás, observar: bom, vou tomar essa decisão aqui. Porque às vezes eu estou orando, 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 orando. Pastor, parece que Deus não me responde, já faz 5 anos que eu oro. Que incrível isso, né? Por que Deus não te deu uma resposta? Porque talvez não cabe a Ele. Talvez Ele está esperando por ti. E eu não quero assumir responsabilidade. Porque se der errado, eu não quero assumir que eu errei, eu quero botar a culpa em Deus. Porque às vezes a pessoa diz: ah, foi Deus que me deu esse marido. Não, foi você que escolheu. Por que eu quero dizer que foi Deus que me deu? Porque se der errado: ó Deus, o marido tu me deu. Está me incomodando. Não, foi você que escolheu. Não foi Deus que te deu. Deus pode ter te dado uma palavra. A gente não quer admitir escolhas que fizemos. E olha, pessoa perfeita você não ia achar em lugar nenhum. E não vai. Amém? Então a gente tem que ter sabedoria para conviver com o outro. Agora vamos lá. Deus não mandou ele orar. O que diz o versículo aqui de número 4? Então me disse. O que Deus disse para ele? Faça isso sobre o teu casamento, sobre a tua saúde, sobre a tua família, sobre o seu lar. Abra sua boca e não fale o que você sente, o que você vê. Não confesse as circunstâncias, o que o médico disse. Confesse o que diz a palavra do Senhor sobre essa situação. Palavras têm poder. Mais de 2000 anos depois, eu sei o que o Lucas era pela confissão que ele fez. Provérbios, capítulo 18. Vamos lá comigo. Pastor, eu pedi uma palavra. É verdade, Deus pode te dar uma palavra. Agora, quem vai interpretar a palavra e tomar a decisão é você. Porque existem situações na nossa vida as quais Deus não se mete. Porque é seu,
É algo personalíssimo. Você que tem que decidir fazer. Cuide o que você tem confessado. Tem pessoas que estão tropeçando nas próprias palavras. E as palavras impedem o agir de Deus. O Senhor Jesus não tirou Lázaro da cova enquanto alguém não tirou a pedra. A Marta disse, não tem jeito. Marta, enquanto você não anular o que você falou, eu não ressuscito Lázaro. Tiveram que tirar a pedra. Tiraram, o que Jesus fez? Ressuscitou. Tem palavras que nós vamos ter que quebrar, que nós proferimos, que proferiram sobre nós, que você vai ter que quebrar. Talvez você guardou no coração que você não ia ser nada. Guardou no coração que não ia dar certo com ninguém. Guardou no coração, sou pobre. E todo o dinheiro que vem desaparece nas suas mãos. Você tem que quebrar essas palavras. Vamos lá. Provérbios capítulo 18, versículo 20. Todo mundo junto. O que diz a Bíblia Sagrada? Do fruto da boca de cada um. Olha que interessante. Do fruto da boca de cada um. Se fartará o quê? O seu ventre. Segunda parte. Dos renovos dos seus lábios. O que diz a Bíblia? Se fartará. Olha para mim, o texto está querendo dizer que palavras são sementes. Nós vamos lançá-las no mundo espiritual, elas vão crescer e um dia vamos ter que colher aquele fruto e saborear ele. Eu quero fazer uma pergunta para você. Nós estamos aqui no mês de setembro. Pensa comigo. Se você, a partir do dia de hoje, do mês de setembro, até dezembro, fim de ano, você tivesse que viver exclusivamente de cada palavra que você confessou do início do ano, que é janeiro, até aqui. Você tivesse que viver exclusivamente e comer todos os dias uma palavra que você confessou. De janeiro até esse dia de setembro, e você tivesse que, desse setembro até o fim do ano, comer cada palavra. A pergunta é, você sobreviveria até o fim do ano ou você morreria envenenado por causa do que você falou? Porque muitas vezes a pessoa não percebe o quanto ela tem uma fala negativa, o quanto ela reclama, murmura, fala mal, fala disso, daquilo. Às vezes a pessoa não percebe o quanto a fala dela é negativa. Se eu tivesse que comer cada palavra, sobreviveria ou morreria envenenado? Estaria bem nutrido ou estaria cheio de problemas por causa de cada palavra que eu lancei, que gerou um fruto, que muitas vezes está virando um fruto amargo? Olha o que diz o próximo versículo, que é o versículo agora de número 21. O que diz o 21? A morte e a vida. Aonde que elas estão? No poder da língua. Estão no poder da sua língua, da sua boca. Deus criou os céus e a terra com palavras. O que eu tenho criado com as minhas palavras? O que eu tenho chamado a existência sobre a minha vida e a minha família? Hoje é o dia de você quebrar cada palavra que você lançou ou que lançaram sobre você. Vamos lá. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que a ama, o que a Bíblia diz? Comerá do que, pessoal? Vamos ter que viver do que confessamos. Provérbios capítulo 6. Volta um pouquinho para trás. Então que a partir de hoje a gente cuide. O Ezequiel não mudou o vale com oração. Ele transformou o vale com confissão. O vale foi transformado profetizando, não orando. Profetizando. Tem coisas na nossa vida que podem mudar a partir do momento em que nós viemos mudar o que confessamos. Provérbios capítulo 6. Vamos juntos ali? Lê com o pastor o que diz o verso 2, queridos. Provérbios 6, versículo 2. Todo mundo junto. O que diz o 2? Enredaste-te com as palavras da tua boca. O que você tem falado? A Bíblia diz, Provérbios 6, 2, que as palavras da minha boca podem me amarrar, podem me prender, me prejudicar. Vamos ler de novo? Enredaste-te com as palavras da tua boca. Continua com o pastor. Prendeste-te com as palavras da tua... O que nós temos falado? Para pensar. 2000 anos depois, as palavras do Lucas ainda têm poder de mostrar o que ele era e o que ele fazia. Às vezes a pessoa já morreu, mas o que ela falou para ti te marcou até hoje. Às vezes a pessoa não existe mais, mas o que ela confessou, o que ela falou, às vezes até num momento de raiva para você, até hoje está no seu coração porque você lembra e está permitindo que isso atrapalhe a sua vida. Está na hora de quebrar essas palavras, elas têm poder.
Você tem que abençoar a sua cidade. Você tem que parar de dizer esse bairro aqui é uma pobreza. Você tem que dizer esse bairro é bom. E Deus vai mudar a história desse bairro. Você tem que parar de dizer, não, eu não consigo, aqui nessa loja ninguém vende. Senhor, eu vou vender porque o Senhor é comigo. Nós temos que mudar o que falamos. Você tem que parar de dizer aqui em casa, pastor, é isso, é aquilo outro. Olha, se você falar com qualquer esposa, ela tem uma lista de 50 defeitos do marido em 2 minutos. Fale com qualquer esposa, ela tem uma lista de 50 defeitos do marido dela em 2 minutos. 2 minutos, ela nem demora muito. Você falar, ela nem precisa escrever, ela tem na ponta da língua. 30 defeitos que ela vai falar do marido dela. Então, às vezes a gente só amaldiçoa, só lança o que não é bom, só confessa o que não deveria. Nós vamos ter um resultado. O que a gente precisa fazer? Parar com isso. Começar a mudar o que a gente fala, mudar o que a gente confessa, olhar pela fé, abençoar, a Bíblia diz, e não amaldiçoar. E às vezes, sem perceber, naqueles momentos de fúria, a gente amaldiçoa. Naqueles momentos de raiva, então vamos confessar a vitória. Você tem que profetizar sobre a sua casa. Talvez está tudo difícil, pastor, meu casamento está terminando. Ezequiel mudou o vale de ossos, profetizando. Por que tu não profetiza sobre o teu casamento? Profetiza sobre o seu marido, sobre os seus filhos. Começa a dizer, meu filho vai ser grande, vai ser uma grande pessoa, vai ser um vencedor. Começa a profetizar, olha, vai ser grande na sociedade, eu te abençoo. Você não sabe como isso vai fazer diferença. O que você tem falado? Muitos estão tropeçando nas próprias palavras. Observe o que você falou. Deus não vai quebrar essas palavras, vai tirar o poder delas. Você é que lançou, é você que tem autoridade para desfazer isso aí. Vamos ficar de pé. Olá para você que acabou de acompanhar minha mensagem, que prazer ter você no meu canal, me sinto honrado pela sua vida, que Deus te abençoe. Eu peço que você curta essa mensagem para que o YouTube possa então estar mostrando para outras pessoas essa mensagem também. Que Deus te abençoe e que você possa continuar pelo canal, mensagens novas virão para edificar a sua vida.